programa a seguir é livre para todos os públicos. Eu acho assim, como se a vida fosse curta demais pra mim. Quero deixar muitas histórias e boas memórias nesse lugar. O tempo passa e a vida não disfarça quando os dias são banais. Nem um minuto ou um segundo são iguais. E a nossa menina dourada brilhou mais uma vez. Jennifer Alves foi medalha de ouro na Copa do Mundo de Natação na Rússia. Cada vez mais competitiva, cada vez mais buscando o espaço dela. Essa conquista aconteceu nos 50 metros peito, especialidade de Jennifer Alves. Infelizmente não tem na Olimpíada e nem nos Jogos Pan-Americanos, mas no 50 peito no mundo hoje, dificilmente há uma atleta como a friburguense, que está evoluindo também nos 100 metros peito em busca desse índice olímpico, e é assunto do Esporte TV1 de hoje, que vai mostrar algumas imagens dessa conquista histórica de Jennifer Alves, não só para Nova Friburgo, como também para a carreira dela e para a natação brasileira. Claro que o friburguense, com as últimas novidades, também vai ser assunto do programa de hoje, que destaca ainda a Copa Rural. Nova Friburgo vai conhecer, no próximo final de semana, o campeão rural de 2019. A final entre São Pedro e Benfica já teve o primeiro jogo realizado nesse último domingo. A gente vai saber como foi no programa de hoje, que está no ar a partir de agora. Segurança, bom atendimento e comodidade. Muitos anos de trabalho, de conquista e dedicação. Todos os dias, o Plano SAF está em sua vida. A todo momento, o Plano SAF só pensa em você. Todos os dias, o Plano SAF está em sua vida. A todo momento, o Plano SAF só pensa em você. Plano SAF, o seu amigo de todas as horas. Preço bom só no Varejão da Construção. Sua melhor opção na hora de construir ou reformar com preços imperdíveis. A maior variedade de piso extra da região, material para pintura em geral, além de uma linha completa de produtos para deixar sua casa como você sempre sonhou. Facilidade no pagamento e entrega rápida em toda a região. Não perca tempo e venha correndo para o Varejão da Construção. Preço bom! Esporte TV1 começando, e o programa de hoje só tem notícia boa. Uma delas é o futebol amador aqui de Nova Friburgo, sempre movimentando as mais variadas localidades. E tem um campeonato acontecendo já na reta final, acompanhamos aqui em alguns programas anteriores, movimentando uma das regiões mais bonitas, sem dúvida nenhuma, aqui do nosso município, que é aquela região de São Pedro, de Lumiar, aquelas localidades que tem ali adjacentes, Vargem Alta. É a Copa Rural 2019, que já está na grande final, e a gente vai receber aqui no programa de hoje o Valdecir Lobac, o nosso Cici, vem para cá, ele que é o organizador dessa competição. Me relatava aqui nos bastidores que jogou muitas vezes, né? E agora foi mais para o processo de organização. Bem-vindo ao Esporte TV1. Jogar a gente sempre jogou, né? Mas agora, investimento agora é outra coisa. Pendurou a chuteira de vez ou ainda brinca em alguns campeonatos? Ainda jogo ainda no veterano. Veterano ainda tem, né? E a primeira vez você contava para mim nos bastidores que você organiza a Copa Rural, de repente pegou alguma coisinha que você já conhecia das participações, acrescentou outras. Como é que é esse desafio de organizar uma competição envolvendo um monte de clube, um monte de gente que pensa diferente? Imagino que seja bem complicado, né? Complicado para quem sempre jogou e começar a se envolver com essa parte de montar um campeonato. Era uma coisa que eu fazia muito quando eu jogava videogame. Era mais fácil, né? Eu fazia campeonato de videogame, sempre fazia lá na nossa... E agora um campeonato rural é totalmente diferente, né? É uma coisa mais complicada, uma coisa mais... Mas graças a Deus tá correndo tudo bem. Até agora estamos chegando na parte final. Mas... a gente precisa ainda muito de
de mais entendimento, né? Como é a primeira vez que eu fiz, então quebrei a cabeça e deixei até de colocar algumas coisas no regulamento, né? Que era o essencial, mas fui levando com a ajuda aí de umas pessoas que têm mais competência nessa parte, que já fazem mais campeonatos, já mais experientes, né? Mais experiente, aí me ajudou nessa parte e eu fui levando, então chegando na final, que é mais importante. Legal. E você me contava também que a ideia da Copa Rural é reunir apenas times lá daquela região, do 5º, 7º distrito, localidades assim mais distantes do centro, né? A essência da Copa é essa. A essência é essa mesmo. O campeonato rural, tempos atrás, era assim. Não tinha como, era só jogadores de casa mesmo. De casa, quero dizer, era que todo o campeonato rural ele se estende de Teodoro até Vargem Alta e pega São Pedro e vai até Boa Esperança, e essa área ali. Até Pedra Arriscada, aqueles cantos ali. Passou de Muri, já não faz mais parte de Muri para o centro. Sei. Mas de Muri para lá é a região da Copa Rural. Até Teodoro, entrando ali, já é tudo área rural, que está no regulamento do campeonato, né? Essa parte aí. Aí, do centro conselheiro, já tudo, a gente já é considerado como jogador de fora, um atleta de fora, que os clubes levam para os jogos rurais, porque no regulamento você só pode colocar 3. Ano passado foi liberado tudo. Você podia botar os 30 jogadores. Não tinha um limite. Não tinha limite. Mas esse ano a gente colocou um limite porque estava perdendo aquele foco as famílias de comparecer no campo. Aí você vai lá querer ver seu filho jogar, querer ver seu sobrinho, neto, que tem lá mesmo em São Pedro ontem, aquele monte de senhorzinho lá, tudo sentado lá, pô. Que legal. Vendo os netos jogar. Então é muito interessante isso. E isso estava acabando, porque você botar todo mundo de fora, aí o pessoal vai lá ver o jogo, não conhece quem está jogando, não sabe quem é o cara, da onde veio o rapaz, porque não é de lá da nossa região. E agora com 3 pessoas só de fora, aí já abriu mais espaço para os de casa jogar, né? E aí por isso que a torcida agora está indo com muita pressão para cima para poder ver os jogos, porque tem os seus parentes lá que estão jogando, porque Benfica praticamente é tudo parente um do outro. Uma localidade ali que todo mundo praticamente tem um parentesco. Isso, todo mundo ali faz parte de uma família grande, né? Então, aí, e São Pedro também, né? Tem aquele pessoal lá da área de São Pedro, tem o Boa Esperança, que lá também todo mundo é parente. Então ficou assim. Santiago, todo mundo ali é um parente do outro, aí a família se anima mais de ir lá poder ver, né? Apreciar o esporte, né? Porque que legal. A única coisa que a gente tem lá no final de semana é esse campeonato. Quando não tem campeonato lá, aquilo fica... Quando dá turista lá, em Lumiar, pelo menos tem uns turistas, né? Que vai lá ver tomar banho de rio, coisa assim. Agora no verão é melhor, no inverno, né? O banho de cachoeira é mais complicado. No inverno lá é perigoso. É perigoso porque muita água, fica muito gelada. Olha, muito legal essa característica, viu, da Copa Rural e de preservar também os jogadores da casa, jogadores que fazem parte ali da região e a identidade dos clubes também, né? Porque geralmente eles foram fundados a partir de famílias, de pessoas que são amigas. Muito legal realmente essa parte. Agora, então, há essa limitação no regulamento, 3 jogadores apenas de fora, que são de fora desse eixo que você explicou, né? Mas para a gente conhecer um pouquinho mais, afinal, daqui a pouco a gente vai falar com mais detalhes entre São Pedro e Benfica. O São Pedro é do 7º distrito, São Pedro da Serra, e Benfica, onde que fica essa localidade? Benfica, ele fica entre Lumiar e São Pedro. Uma localidade entre os 2 distritos ali, né? Você indo para São Pedro... Chega no meio do caminho ali, chegando em São Pedro, você entra numa estradinha de chão, é lá no alto, bem lá em cima mesmo. Ela é praticamente perto de Bocaina. Bocaina também que participou do campeonato, também entre São Pedro e uma colada na outra, Benfica, Bocaina e São Pedro. Estrela, né?
mas você pode chegar até indo para o campo do Estrela, você passando direto, você chega no Bocaina, e do Bocaina você pode chegar no Benfica também. Que legal. É tudo uma... E quem acompanha os jogos dessas competições, principalmente da Copa Rural, conhece essas localidades que são muito bonitas, tem vários atrativos naturais, faz uma viagem pelo que Nova Friburgo tem de melhor em termos de natureza. E no próximo bloco a gente continua aqui esse bate-papo sobre a Copa Rural, tem também o ouro de Jennifer Alves e ainda no Esporte TV Zoom, o friburguense, a preparação para a seletiva depois do intervalo. Acesse tvzoom.com.br e fique por dentro das principais notícias de Nova Friburgo. É o jornalismo de 19 anos com a marca TV Zoom, agora também em um portal de notícias. tvzoom.com.br, a sua notícia na internet. De segunda a sexta, de 8 às 10 da noite, Davida Show com Davi Rangel. Informação, música, entretenimento e a sua participação. Davida Show, de segunda a sexta, de 8 às 10 da noite, na Sucesso FM, Nova Friburgo, Rio de Janeiro. A atração deles é o campo. Muito bem, Esporte TV Zoom de volta, a gente conversava aqui um pouquinho mais sobre a localidade de Benfica, que é uma área mais rural mesmo na concepção da palavra, de muita plantação. E você comentava comigo, já entrando no assunto decisão da Copa Rural, esse ano entre São Pedro e Benfica, primeiro jogo realizado no campo do São Pedro nesse último domingo, que a torcida do Benfica não é mole não, né? Eles compareceram realmente em grande número, 680 pagantes no estádio do São Pedro, mais de 1.000 presentes. Se a gente colocar na ponta do lápis, dá para arriscar mais de 1.000 presentes. Quer dizer, então, que a torcida do Benfica, a do São Pedro também é fanática, mas a do Benfica é realmente coisa de outro mundo. Por isso mesmo que a torcida abraçou, né, esse campeonato, por causa disso mesmo, porque tem os parentescos, todo mundo jogando lá, nesses times. E como o Benfica conseguiu chegar até a final, e a torcida deles são mesmo fanática mesmo no time mesmo. Você pode ver que eles brigam pelo time e Que coisa. todo jogo elas não deixaram de comparecer. O Benfica sempre, todos os jogos em casa, porque o Benfica tem um campo deles lá em cima mesmo, e a torcida sempre compareceu ajudando o clube, porque lá eles cobram uma taxa, né, para poder manter, né, porque não tem outro tipo de ajuda, né? A ajuda é a torcida e o comércio que ajuda, coisa. Então, por isso que eles abraçaram a causa e todos os jogos a torcida comparece mesmo. Não é só do Benfica, né? A do Santiago também, que saiu também da competição, também ia em peso também. E os outros times, né, que já saiu da competição. Foram quantos times se participando esse ano? Foram 10. 10 equipes, 2 grupos de 5, não é isso? Isso. Classificavam-se quantos de cada chave? Se classificava 4 de cada grupo. E... Quartas de final, semifinal. Isso. E até a grande decisão. E com um detalhe legal que eram jogos de ida e volta, né? Desde as quartas de final. Então todo mundo jogou em casa e jogou fora de casa também. Fora. Legal, movimentando todos os campos. E a gente tem alguns times que possuem uma fama maior no cenário nacional por conta desses últimos anos. Supercopa SAF, por exemplo, o Estrela do Mar, que é o atual campeão da Supercopa. O Vargem Alta também é uma equipe de muita tradição, bicampeã da Supercopa SAF. Esses times ficaram de fora. O São Pedro já era apontado como um dos favoritos por conta dos últimos anos da Copa Rural e também pela grande campanha na Supercopa. Foi a semifinal, acabou derrotado pelo Estrela. E o Benfica, então, pintou como uma surpresa, talvez, né? Tem um bom time, mas se a gente olhasse, assim, tabela, equipes participantes antes do campeonato, todo mundo apontaria Estrela e São Pedro, de repente, numa final, e o Benfica está aí, né? Fazendo bonito no campeonato. Fez bonito, sim. Ano passado também eles fizeram bonito, chegaram na semifinal. Semifinal também. Aí não passaram pelo Estrela, mas esse ano eles vieram com tudo e conseguiram chegar até a final. Outro time também que foi muito bem, o Macaé de Cima, né? O Macaé também, foi muito bom mesmo. Ele tirou o Vargem Alta e foi para a semifinal. Aí não conseguiu passar, não passar pelo Benfica. Mas uma grande campanha aí do Macaé de Cima.
A gente vai falar agora um pouquinho sobre natação, porque a nossa Jennifer Alves está demais. Ela, nesse último mês de outubro, pegando agora o comecinho de novembro também, ela foi para a Europa para disputar uma série de competições, participou dos Jogos Mundiais Militares, onde também conseguiu medalhas importantes, mas o grande resultado veio nesse domingo agora. A Jennifer, ela foi medalha de ouro na Copa do Mundo, na 6ª etapa, realizada em Kazan, na Rússia. A gente tem aí imagens da prova em que Jennifer vai bater antes das rivais, com um tempo muito bom. A gente sabe que 50 metros peito é a especialidade da Jennifer, tá lá, olha como a gente confere. Tinha uma italiana também, que se eu não me engano foi a 2ª colocada, uma bielorrussa na 3ª colocação. Não vou arriscar aqui falar os nomes de cabeça, porque não são muito simples, mas a nossa Jennifer Alves superou todas as adversárias. A gente confere ali o tempo, né? Ela vai bater com um pouquinho mais de 30 segundos. Conferindo aí na raia 3, tá aí. Jennifer Alves, que lá para eles é Jennifer Conceição, né? Também faz parte. É sobre o nome dela, tá aí nossa belíssima Jennifer, fera, vencendo, conquistando esse resultado histórico, repito, não só para a carreira dela, como também para a natação do Brasil. E a Copa do Mundo que tem mais uma etapa nessa quinta-feira, etapa de número 7, lá em Doha, no Catar, onde Jennifer também vai participar. E com um detalhe, né? A gente sempre fala sobre isso aqui, às vezes a falta de apoio, não só do poder público, como também da iniciativa privada. A Jennifer teve que arcar do bolso dela com os custos para essa viagem para conquistar um ouro numa Copa do Mundo. Imaginem vocês, né? A gente precisava olhar com um pouquinho mais de carinho para o nosso esporte municipal. Agora, eu imagino que deve ser uma dificuldade de vocês também na organização desse tipo de campeonato, né? Financeira. Tudo tem custo, tem deslocamento, tem arbitragem. Como é que vocês fazem para conseguir levar essa Copa Rural? Geralmente, para início dessa Copa, a gente estipulou uma taxa de R$500 para cada time. Nesses R$500, eu tirei 300 de cada time para poder comprar, fazer os troféus. Comprar não, né? Eu ia até comprar, mas esse troféu todinho foi eu que fiz. Ah, você mesmo faz? Eu faço, legal. Eu mesmo trabalho. E são todos artesanais. Que legal. Todos feitos por mim. Muito bom. Que aí ajudou mais um pouco, entendeu? Porque não ficou tão caro. Aí o resto do dinheiro aí vai ser devolvido para os times assim que encerrar o campeonato. É assim que a gente faz. Quando a gente tem uma ajuda, não, foi a primeira vez que eu fiz o campeonato, mas quando os campeonatos antigos, eles tinham uma ajuda, não sei se era alguma coisa assim. Então, essa ajuda ia por parte do árbitro, essas coisas assim. E agora não, como esse campeonato assim foi coisa, então todo árbitro, todo jogo, o time tem que pagar os juízes e fora as outras despesas, né, que tem, né? E agora na final de campeonato fica mais caro, porque os árbitros não são daqui, são de Cachoeira. Aí aumentou bastante o valor. A taxa é mais alta, né? É mais alta. Mas como quando tem um time que pode cobrar a entrada no seu campo, fica mais fácil, fica mais tranquilo. Mas tem os campos que não pode, não tem condições de você fechar e cobrar uma entrada. Aí pede ajuda aos comércios. Cada um dá uns 50, ou dá 10, 20 e vai ajudando. Faz aquela famosa vaquinha, junta o dinheiro E inclusive até o Benfica lá, eles fizeram uma festinha lá, improvisada lá no campo, acho que foi depois que eles passaram da semifinal. Deu para arrecadar um dinheiro lá, a torcida compareceu no campo lá, fizeram uma festa lá, tinha uma festa juninazinha num sábado lá para poder arrecadar um dinheiro. E fizeram também um bingo, essas coisas assim, para poder arrecadar dinheiro. Muito legal ver essa união das comunidades, né? Falando então sobre esse primeiro jogo da final, aconteceu no campo de São Pedro, lá em São Pedro da Serra, e terminou quanto? 2-1 São Pedro. 2-1 São Pedro, gols do Breno, que é o artilheiro, não é isso? Breno e Zuzu. Muito bem. Conhecido como Zuzu. E aí agora tem um jogo de volta que vai acontecer domingo no Campo do Lumiar, é isso? Isso. Campo do Lumiar, quem quiser aparecer para prestigiar, pode? Pode. A partir de 2h30 vai
vai reiniciar a partida. A bola vai rolar, né? Vai rolar bonito. E questão de regulamento, 2-1 pro São Pedro, joga pelo empate, mas tem gol fora de casa, alguma vantagem? Não, a vantagem que tem é se o São Pedro ganhou de 2-1. Se perder em Lumiar por 1-0, vai aos pênaltis, porque o empate seria... Na soma geral. Na soma geral. Qualquer empate na soma geral dá pênalti. Isso, dá pênalti. Muito bom, muito bem. Vamos então a um rápido intervalo e na sequência tem Seletiva Friburguense na preparação. Não saia daí. Unimed Nova Friburgo, sempre cuidando da sua saúde. São mais de 10 milhões de reais investidos nos últimos anos. Novos hospitais credenciados, nova central de especialidades credenciada em Teresópolis e em breve em Nova Friburgo. Venha para o plano com maior rede credenciada e os melhores médicos e hospitais. Ligue 0800 765 5517 e descubra as ofertas de planos com cobertura estadual e nacional. Unimed Nova Friburgo, cuidar de você, esse é o plano. Segurança, bom atendimento e comodidade. Muitos anos de trabalho, de conquista e dedicação. Todos os dias o Plano SAF está em sua vida. A todo momento o Plano SAF só pensa em você. Todos os dias o Plano SAF está em sua vida. A todo momento o Plano SAF só pensa em você. Plano SAF. O seu amigo de todas as horas. Esporte TV1 de volta com o bloco final. Já vou aqui me despedir do Cici, agradecendo pela participação, pela presença, desejando sucesso nessa última partida da Copa Rural para fechar a competição com chave de ouro. Tenho certeza que vença o melhor entre São Pedro e Benfica, mas o fato de já terem superado 8 adversários já é muita coisa. Estar nessa final participando desse momento, né, de um grande encerramento de uma competição que não é fácil de organizar. Parabéns, viu, pela sua competência e também pela resistência, porque não é fácil não. Imagino a dor de cabeça, as dificuldades, mas deu tudo certo. E domingo agora, 2h30 da tarde, é o grande encerramento, é o grande fechamento. Obrigado. Obrigado a você pelo convite, estar aqui representando o Rural, né, Copa Rural. Que possa aparecer ano que vem de novo aqui, porque vamos dar continuidade, se Deus quiser, para 2020. Já está mais do que convidado para comparecer aqui quando quiser o Esporte TV1, viu? Tá ok. Obrigado e parabéns mais uma vez. Falou. E para a gente fechar o Esporte TV1 de hoje, mais um pedacinho, a segunda parte da entrevista com o Siqueirinha. A gente começou na semana passada. Ele vai tratar de outros assuntos relacionados ao friburguense, seletiva. Na semana passada ele falou mais sobre regulamento e agora um pouco também sobre montagem de elenco, sobre obras que vão acontecer e precisam ser feitas no estádio Eduardo Guini para essa seletiva, para essa Série A primeira fase. E o friburguense que continua treinando em Nova Friburgo, segunda semana de preparação agora. E com certeza no passar das semanas a gente vai trazendo novidades aqui no Esporte TV1. E depois desse vídeo, dessa entrevista com o Siqueira, a gente coloca um ponto final no programa. Semana que vem tem mais aqui e no Esporte TV1. Poucos clubes vão ter oportunidade de disputar a primeira divisão. Então a seletiva já é bem diferente e isso ajuda e facilita um pouco no trabalho. Você quer algumas posições carentes, ainda que o friburguense vai em busca de reforços? Tem também, que você comentou, o Tenente vindo para a direita, alguns outros nomes também praticamente acertados, outros em estudo. Alguma posição que você, o Cadão, os demais membros da comissão identificam ainda que é necessário trazer alguém? Então, como eu te falei, meia eu acho que está legal. A gente está trazendo o Marcos Paulo, que é um atacante de área, né? Porque o Dedé faz tanto pelo lado quanto por dentro. É a busca de mais um atacante de área, né? Infelizmente, a gente queria manter o Lohan, né? Mas o Lohan nem se apresentou. A possibilidade dele ir para um outro time ela é grande, apesar que o clube, né, que detém aí o contrato, então tem que ser conversado ainda. E a ideia é ser mais um atacante de área. Nas outras posições, e um volante, né, que tem ali uma qualidade de um meia, como era o Vitinho, como era o Dieguinho. Do resto, eu acho que a gente está bem tranquilo.
Eu sei que muita gente vai falar, pô, mas manter o mesmo time, trazer alguns jogadores que não são de nomes, né? Para uma divisão acima, eu falo para você, a divisão da Série B1 é realmente feita de jogadores, né, da primeira divisão. Então o nível vai ser muito parecido, é lógico que é uma competição diferente, 5 jogos, um campeonato muito rápido, que não dá chance de errar. Por isso que a gente procurou manter um grupo que deu certo, né? E a gente sabe que tem que trabalhar pelo menos o dobro para isso continuar dando certo, né? Para a gente não ter sucesso, basta fazer o que a gente fez na Série B1. Então a gente tem que ser mais forte, a gente tem que estar mais concentrado, a gente tem que ter, né, na ponta do cérebro que, assim, o erro tem que ser zero. Siqueira, a comissão técnica também toda mantida, já um planejamento de treinos, toda essa pré-temporada de 2 meses vai ser feita em Nova Friburgo, amistosos em vista, como é que está essa primeira ideia de trabalho? Então, a gente já fez uma reunião, a Paulinho, o Sérgio Gomes e o Cadão, né, o Zé, o Gerson e o Felizardo são de fora, então a gente vai fazer essa reunião com todo mundo no dia 28, mas já está determinado que as 2 primeiras semanas a gente fica em Friburgo. Depois do Eduardo Guilherme a gente tem que colocar areia, né, recuperar parte do gramado. Aí a gente deve ficar 15 dias na aldeia e principalmente nas 2 últimas semanas antes do jogo de dezembro é bem possível que a gente faça, né, estou combinando com o Evandro, porque o centro de treinamento do Vasco pertence ao Evandro, ao Wagner Love, e eles têm lá 20 dias dentro de dezembro que de forma contratual excedido, né? Eles podem usar. E existe a possibilidade de a gente ficar entre 15 e 10 dias, né, no CT do Vasco, justamente para ambientação mesmo de clima, né? O sol, o calor, ele tem sido muito forte, faz uma diferença muito grande. A gente viu isso no jogo contra o América, né? Os garotos foram guerreiros, então um ambiente ali de 10 dias, de uma semana, vai ajudar bastante para o início do trabalho. Sobre jogos, a ideia é fazer 5 jogos, até porque, né, taticamente, a maioria do grupo já sabe o posicionamento da comissão técnica, como que trabalha, forma de jogar, então a gente tem que colocar isso bastante em prática nos jogos. Beleza, Siqueira. E Eduardo Guilherme, então, vai ter esse processo no gramado para melhoria e questão também de liberação de uma maior carga de ingressos, questão de manutenção do estádio, possibilidade, de repente, de ter jogo à noite numa Série A de Carioca. O que a diretoria está estudando quanto a isso? Então, a princípio, né, o jogo da seletiva, a gente sempre no horário da tarde, todos os jogos, acho que a gente só tem o do América numa quarta-feira, mas a princípio todos os jogos da tarde. Em relação à liberação de mais ingressos, né, na verdade, o problema das cargas limitadas nos 2 últimos jogos aqui foi em função de não ter uma tabela programada, eram jogos que eliminava, então você jogava na quarta, mas não sabia se ia ter o jogo no sábado, e para colocar mais de 1.000 ingressos você tem que ter um processo com pelo menos 3, 4 dias aí, né, para tentar liberar no Bombeiro. Então a gente não correu risco. O estádio é 4.750, né, nós já tivemos a visita do Bombeiro, e nós temos hoje, assim, justamente por causa da nova legislação, que cumprir duas etapas dessa nova legislação. Uma, a entrada da ambulância a gente tem, né, pelo portão do centro, né, do lado do centro da cidade, e ali sempre foi feito pela nova legislação. Agora você tem que ter 2 locais, e isso no sentido inverso. Então a gente tem que fazer uma entrada e saída de ambulância ali pelo lado do social do clube. E aí já é uma exigência que tem que ser cumprida até dezembro, né? Nós estamos no prazo aí até final aí de novembro para início de dezembro. E a outra é, assim, aquelas alavanca, elas corta-fogo, né? Aqueles portões corta-fogo que antes era só usado por locais fechados, né? Onde você tinha show, boate, e agora para estádio de futebol também vai ser necessário. É um pouquinho mais complicado. E do resto já tem tudo aprovado. Então os 4.750 lugares vai depender da gente cumprir, né, em tempo hábil essas 2 solicitações do Bombeiro. Um pouquinho difícil, né? A gente vê aí, a maioria dos estádios não tem ainda essa condição, mas é uma coisa que a gente tem que fazer para ter o estádio liberado aqui já para dezembro.
Unimed Nova Friburgo, sempre cuidando da sua saúde. São mais de 10 milhões de reais investidos nos últimos anos. Novos hospitais credenciados, nova central de especialidades credenciada em Teresópolis e em breve em Nova Friburgo. Venha para o plano com maior rede credenciada e os melhores médicos e hospitais. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.